Eu quero convidá-los, nesse momento, a abrir a sua Bíblia em um livro que está depois de Isaías, um livro que a gente não costuma muito ler para pregar, mas depois de Jeremias, de Isaías, Jeremias, vem Lamentações. Nós vamos ler então Lamentações, o livro de Lamentações de Jeremias. Existe o livro de Jeremias, existe o livro de Lamentações de Jeremias. Esse livro, o profeta Jeremias, ele expressa o seu coração, ele expressa a angústia, a dor, a confiança, ele expressa a sua experiência com Deus. E nós queremos ler no capítulo 3 de Lamentações, e nós vamos ler o versículo 22 a seguir. Capítulo 3, no versículo 22 a seguir. Assim diz a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Diga amém. Amém. Porque as suas misericórdias não têm fim. Diga amém. Amém. Não são promessas de Deus, olha só. Primeiro, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amém. Segundo, porque a sua misericórdia não tem fim. Amém. Renovam-se na nossa vida a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Amém. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Diga silêncio. Amém. Vamos colocar a mão no coração. Senhor Deus e Pai, nós oramos e pedimos agora, ó Deus, a bênção do Senhor, a tua misericórdia para as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a recebermos dos céus a revelação e a palavra do Senhor para nossas vidas neste dia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Deus te abençoe. Queridos, Jeremias foi um profeta que viu com seus próprios olhos a destruição da cidade de Jerusalém. Destruir uma cidade, irmãos, é algo que traz uma desilusão, traz um pavor sobre o povo. Quando esse mês passado completou 3 anos do tsunami que aconteceu lá no Japão. E tem alguns vídeos, né, que mostram aquele momento do tsunami acontecendo e as águas inundando. E imagine isso, irmãos, uma cidade como Cuiabá, de repente vem tantas águas lá de Mansos para cá. Isso não vai acontecer nunca, em nome de Jesus. Mas imagine isso. As crianças estão brincando, alguns estão na escola estudando, as pessoas estão trabalhando, estão no banco, estão em lugares, e de repente vem como aconteceu, já imaginou isso lá no Japão. As pessoas começam a receber notícias que uma grande onda se levantou no oceano e está vindo, e em poucos minutos, em poucos segundos vai chegar. As pessoas certamente olharam pela janela aquela muralha de água vindo para a cidade. Alguns conseguiram correr e subir em lugar mais alto,
Mas outros, enquanto corria, a água já chegou e pegou. A reportagem que eu vi esse mês dizia que ainda hoje existem corpos que não foram encontrados. E mostrou um homem que durante a semana, ele tira um dia por semana, ele é um mergulhador profissional, ele tira um dia por semana para mergulhar à procura de corpos, à procura de coisas. Ele encontrou já coisas 6 quilômetros dentro do oceano, cofre, coisas de casa, corpos, e foi encontrado um celular que a mulher dizia para o esposo: olha, eu estou com medo, eu quero voltar para casa. Essas foram as últimas palavras dela. E o esposo dela: procure e espere encontrar o seu corpo. Sabe, o profeta Jeremias, ele assistiu isso com seus olhos, porque Jerusalém é uma cidade, a cidade de Deus, a cidade escolhida, era a cidade abençoada, protegida, uma cidade sonhada pela nação de Israel. E pelos erros dos seus reis, que decidiram adorar outros deuses e apartar dos caminhos do Senhor, Deus então permitiu esta cidade ser conquistada por outros povos. A cidade de Jerusalém, ela foi cercada, sitiada, e houve um momento tão triste para aquele povo. A cidade cercada. Quando aquelas pessoas entram, começam a destruir a cidade, derrubar a cidade sendo saqueada, e o profeta consegue ver isso com seus olhos, e ele começa a espremer a sua alma para sair palavras. Ele começa a escrever Lamentações. Nós conhecemos como Lamentações de Jeremias. Às vezes nós passamos por momentos de turbulação na nossa vida, turbulências, momentos de turbulência. E a pergunta é: você já passou por esses momentos de tribulação, de grande angústia? Ou quem sabe você até esteja passando por um momento semelhante a isso? Talvez um grande tsunami já tenha se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, a sua família, contra o seu negócio, contra o seu trabalho, contra os seus estudos, para fazer você parar de estudar, parar de trabalhar, contra as suas emoções. Mas o profeta, ele consegue encontrar um apego na sua alma. Ele começa a expressar a partir do versículo 22 a sua esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. O versículo 22 diz, esse texto na verdade ele mostra algumas razões que provam que esperar no Senhor sempre é o melhor fazer quando nós passamos por tribulações. E o versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Irmãos, a misericórdia do Senhor, a palavra misericórdia aqui nesse texto significa grande amor. A misericórdia do Senhor é o grande amor de Deus. Ele fala, o grande amor de Deus, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos totalmente aniquilados. Todos nós passamos por tribulações, mas não podemos ser incrédulos diante da tribulação. Nós precisamos acreditar que nós temos um Deus do nosso lado. E o salmista, vamos para o Salmo de número 103, vem comigo para esse salmo. O Salmo de número 103, o versículo 8 a seguir, o salmista consegue identificar esse Deus
socorre nos momentos da tribulação. Versículo 8, Salmo 103 diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados. Ei, olha aqui, se Deus for tratar a cada um de nós segundo os nossos pecados, nós estamos fritos ou assados. Então, o Senhor trata-nos com a sua misericórdia. Deus nos trata com o seu grande amor. Versículo 9: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Deus, Ele não conserva a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, ou seja, assim como o céu está bem acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para os que o temem. Irmãos, o segredo de tudo é temer o Senhor. Não é você achar que você tem força, não é achar que você vai, na sua força vencer tudo. Mas há momentos na nossa vida que nós precisamos nos salvar da incredulidade, nos salvar da angústia. Muitas pessoas começam a passar prova e elas pensam que o problema da prova dela é a célula. Eu vou sair da célula. Não é a célula. Eu vou sair da igreja. Não é a igreja. Eu vou sair da minha família, vou embora, vou subir. Não é a família. O problema é como você lida com as coisas, é como você lida com as situações. E às vezes, no nosso coração, nós queremos fugir da realidade. E quando nós queremos falar de nós mesmos, nós apresentamos algo que não é a realidade 100%. Falamos, ou às vezes nós acreditamos nas nossas próprias mentiras. Tem pessoas que contam, são ótimos para contar negócios, a contar mentiras. Você já viu pessoas que são boas para contar mentiras? Tem gente que conta mentira tão bem contada que ele mesmo acredita na mentira. Desse jeito. Você passa a acreditar na mentira. O nosso coração é enganoso. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele fica sempre estendendo as mãos. Ele sempre está estendendo as mãos para você. Sempre está estendendo as mãos para que você o toque e que você seja tirado. Sabe por quê, irmãos? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. O Salmo 103, o versículo 12, diz: quanto é distante o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Olha outra coisa que o salmista fala: meu Deus, eu tenho transgressões sim, eu tenho coisas que desagradam o seu coração sim, eu até faço essas coisas, mas na minha oração, assim como está o Ocidente distante lá do Oriente, assim eu quero e te peço que o Senhor coloque essa distância entre eu e as minhas transgressões. Afastar das transgressões. Versículo 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Irmãos, o segredo é temer. Se você teme a Deus, Deus vai estar o tempo todo com você. O problema é que há pessoas que vão perdendo o temor em Deus. Passa a ser uma rotina tão grande o destemor, a
vida sem temor, ele vai perdendo temor. O Senhor Deus nos chama para nós não perdermos o temor nele. Sabe, na década de 70 e na década de 80 se pregava muito sobre a volta de Jesus, e havia um temor no coração das pessoas, porque ninguém queria deixar de ser salvo, todos desejavam a salvação. Mas aí veio um tal de nova era, uma coisa assim, uma mudança de conceito das coisas, mudanças conceituais, que as pessoas começaram a dizer: não, eu quero muito a salvação, eu quero estar bem aqui nesse mundo, eu quero sentir bem aqui. E hoje muitas pessoas que servem a Deus não sabem muito sobre a salvação, não sabem muito sobre a verdadeira promessa do Senhor de vida eterna. Muitas pessoas estão na casa de Deus sem entender que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E muitas pessoas não entendem que é necessário arrepender-se dos seus pecados e ter comunhão, e ter temor a Deus, para que possa herdar a vida eterna. A nossa principal meta não é estarmos no meio de pessoas celebrando a Deus e vivendo como se essa aqui fosse a nossa principal vida. Esta não é a nossa principal vida. A pregação de hoje, o tema é: nós devemos esperar no Senhor. Mas não apenas esperar no Senhor, mas esperar pelo Senhor. Versículo 15 diz, 14: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Olha, irmãos, a chave aqui, presta atenção, versículo 15 e 16. Esse versículo está dizendo que nós, homens, versículo 14 diz que nós somos pó, e Deus sabe que nós somos pó. A nossa estrutura é pó. Diga para quem não se lado: você é pó. O que significa isso? Quando Deus criou Adão, Ele criou Adão do pó da terra. A nossa estrutura física é pó, e ao pó voltará. E o salmista diz: olha, quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Sabe o que é relva? O que é relva? De manhãzinha, quando amanhece, tem as gramas, as folhas estão molhadas, não é verdade? Está com a relva, mas o sol vai saindo e a relva seca. E ele diz assim, que a vida do homem também é semelhante a uma flor do campo. Ela floresce de manhã, mas quando o vento vai soprando, 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 daqui a pouco ela já não tem mais forças e vigor para ficar conectada com o ramo, e ela então cede aos ventos e ela cai, ela desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Onde ela estava lá, naquele raminho, a planta vai permanecer, mas a flor já não existirá mais. Olhe para mim, você e eu temos um tempo de vida nesta terra. E a pergunta é: o que você está fazendo com sua vida nesta terra? Qual o seu projeto com Deus para a sua vida nesta terra?
O versículo lá de Lamentações, capítulo 3, versículo 23, assim: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha, a misericórdia do Senhor ela renova a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Diga: fiel. Irmãos, a fidelidade do Senhor é muito grande. Deus é fiel. Às vezes nós temos muitos carros aí com aquela palavra, né? Deus é fiel. Mas Deus, de verdade, Ele é fiel. Tem um texto muito interessante, como o Deuteronômio, eu queria que você fosse comigo, no capítulo de número 7. Deuteronômio, no capítulo de número 7. O versículo 9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Olhem para mim, quem escreveu isso aqui? Moisés. A maioria dos autores estudiosos acreditam que Moisés escreveu. E quando ele escreveu isso, ele estava chamando a atenção do povo de Israel quanto à infidelidade. E ele chega nesse ponto, nesse versículo 9, e ele diz: olha, vocês vão saber que o Senhor é Deus, e que Ele não é apenas Deus, Ele é um Deus fiel, que guarda a aliança e a sua misericórdia até 1000 gerações. Sabe o que significa? Preste atenção. Olha para mim, vou explicar uma coisa. Quando uma pessoa tem iniquidade contra Deus, vamos supor, uma pessoa, ele faz um pacto com demônios, ele tem um pacto com entidades demoníacas, existe uma maldição nele que vai passando de geração. Essa maldição ela alcança até 4 gerações. Sabia disso? A pessoa idólatra, o espírito de idolatria, o demônio que trabalha nessa área de idolatria, os demônios que se atendem como entidades, eles liberam a maldição e eles têm assim uma legalidade, entre aspas, de atribular, manipular, de causar dano, causar o mal, de fazer com que sejam destruídas famílias até a 4ª geração. Quando um pai faz, reflete no filho, no neto e no bisneto. Se uma dessas gerações não encontrar com Jesus, se uma dessas gerações não tiver a experiência de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e cortar esse laço, essa maldição, a maldição continua até a 4ª geração, podendo a 5ª geração ser ou não renovada essa maldição. Por isso que às vezes quando chega na 4ª geração, essa 4ª geração às vezes acontece uma necessidade muito grande, e a pessoa tem que procurar um desses lugares, um terreiro, uma coisa assim, para renovar o pacto, porque chegou a época da renovação do pacto. Eu estava em Brasília há 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, não sei, e eu me hospedei na casa de um amigo, de um deputado, e lá estava um outro amigo, um amigo dele também,
estava lá por um tratamento na filha, amigo de Rondonópolis, e havia acontecido um acidente muito grave com a filha dele. A filha dele está lá no Juscelino, na sala do cheque, e ele disse: olha, nas nossas conversas eu fui abrindo o coração, e ele disse: olha, eu estou levando a minha filha lá no Vale do Amanhecer, porque me disseram, eu estou assim, angustiado, atribulado, e me disseram que vai ser bom para ela, eu estou procurando tudo. Eu disse para ele: olha, você não precisa procurar tudo isso, você não precisa procurar isso, porque eu sei do que se trata isso. Você precisa apenas de Jesus. A sua filha precisa apenas do socorro de Deus. Eu peguei um livro daquele Amarrando Valente que eu escrevi, dei para ele de presente. Peguei um de aliança, dei para ele de presente. Disse: você precisa ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Você precisa ter uma experiência com Deus. Busque pessoas que vão orar para sua filha. Se ajoelhe e fale com Deus, mas não fica procurando em todos os lugares, porque não é certo isso que todos os caminhos levam a Deus. É errado isso. Irmãos, quando chega nessa quarta geração, a tendência do diabo é colocar algo muito grave nesta família, para ela buscar novamente o caminho da renovação do pacto. Pegar um filho, dedicar uma entidade. Pegar uma filha, dedicar uma entidade. Isso é a maldição que vai até a quarta geração. Mas o texto que nós lemos em Deuteronômio capítulo 7 e o versículo 9 diz que enquanto a maldição vai até a quarta geração, meus irmãos, a bênção do Senhor vai até 1000 gerações. Sabe o que significa isso? Vamos ser um pouquinho mais específico. Se você voltar um pouquinho aí em Deuteronômio, no capítulo 5, fala sobre os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos fala o seguinte, no versículo 8, Deuteronômio 5, versículo 8: não, versículo 7: não terás outros deuses diante de mim. Diga: não pode ter outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura. Diga assim: não pode ter e nem fazer imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Irmãos, você já viu isso? Que as pessoas querem fazer imagens do ser humano, né? Ah, esse aqui é fulano de tal que está lá no céu. Mentira, está dizendo que não é para fazer. E versículo 9: não as adorarás, nem lhes dará culto. Ninguém pode adorar imagem, nem dar culto à imagem, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Diga: terceira e quarta geração. Sabe, irmãos, daqueles que me aborrecem, Deus está falando, eu visito na vida daqueles que me aborrecem até a terceira e quarta geração. Mas no versículo 10 ele fala: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tem que conhecer, tem que amar a Deus, tem que guardar os seus mandamentos, porque a promessa do Senhor é para 1000 gerações debaixo da sua. Enquanto a maldição visita até aquela quarta geração, a bênção do Senhor vai se estendendo e renovando, estendendo, renovando, estendendo e renovando na vida daqueles que temem ao Senhor. Então, se você tem filho, levanta a sua mão agora, nesse momento, e fala: Senhor, eu te amo e guardo os teus mandamentos.
que as tuas bênçãos visitem as minhas gerações, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, tataranetos e todos que vierem pela frente. Amém. Irmãos, você não vai conhecer as pessoas do futuro, os seus descendentes que vão viver no ano 2100, se Jesus não vier antes, você não vai conhecer. Mas saiba de uma coisa: se você teme o Senhor hoje, em 2014, em 2100, a sua geração terá a proteção de Deus, terá a proteção do Pai. O diabo não vai poder tocar, porque é a promessa de Deus na sua vida hoje. Aleluia. O Senhor é fiel, é o que diz a palavra. O Salmo de número 16. Vamos abrir lá comigo, por favor. Jó, depois Salmo. O Salmo de número 16, o versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. O Senhor, irmãos, é a nossa porção. O Senhor é aquele que está pronto para nos ajudar. Ele é a nossa porção, é a parte que nos toca. No Salmo de número 73, um pouquinho mais na frente, e o versículo de número 26, o Senhor Deus diz assim: ainda que a minha carne, é Davi dizendo, ainda que a minha carne, Asaf escreveu na verdade esse salmo e diz: ainda que na minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Diga: o Senhor é a minha herança. Irmãos, Deus é tudo que nós temos, porque tudo é passageiro nessa terra, mas quem tem Deus, quem tem Jesus, tem tudo. Antigamente tinha uma canção que dizia: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Como é que é? Então nós precisamos de ter Jesus. Nós precisamos ter Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo. Aleluia! E quem não tem Jesus pode ter milhões de dólares, mas não tem nada, porque os milhões de dólares não compram salvação. A eternidade sua vai depender de suas decisões hoje. Em Lamentações, onde nós lemos capítulo 3, versículo 25, diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, e para a alma que o busca. Bom é o Senhor. Diga: o Senhor é bom. Os americanos, eles falam uma coisa: se você ouvir, for ter um momento como americano, você disser isso, eles vão te responder. Quando você fala, eles falam assim: Deus é bom. Aí a outra pessoa que está cumprimentando eles diz: todo o tempo Deus é bom. Eles falam em inglês: God is good. Aí a outra pessoa responde: all the time God is good. Deus é bom. Todo o tempo Deus é bom. E esta é a verdade, irmãos. O nosso Deus é um Deus bom. A bondade do Senhor está sobre tudo e sobre todos. Sabe, em Mateus, no capítulo 5, vamos buscar esse capítulo comigo, por favor. Mateus, no capítulo 5, e o versículo de número 45 diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justo
é injusto. Então presta atenção, a bondade do Senhor, ela é sobre todas as pessoas, porque quando Deus manda a chuva, Ele manda a chuva para os bons e para os maus. Quando Deus manda o sol, Ele manda o sol para os bons e para os maus. Então Deus é bom todo o tempo. Aleluia. E Deus é bom de certa forma para todos. Mas o Senhor é bom de uma maneira especial para aqueles que temem a Ele, para aqueles que esperam por Ele, aqueles que não confiam em si mesmo, que não confiam em outros, mas confiam nele. Deus é bom para a alma que o busca. Diga para quem está ao seu lado: você precisa buscar a Deus. Diga para essa pessoa: você precisa buscar a Deus. Você precisa esperar no Senhor. Você tem buscado a Deus, você tem esperado. Em Lamentações capítulo 3, versículo 26, fala que o Senhor é o nosso Salvador. Olha o versículo que diz, versículo 26: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Tem muita gente que passa por provas e não esperam a salvação do Senhor. Tem muita gente que passa por provas, às vezes uma coisinha, ao invés de ajoelhar e buscar a Deus, ele coloca no Facebook: estou triste. Olha aí. Ao invés de orar e buscar a Deus, ele vai confessar para todo mundo a sua derrota: eu estou desiludido, passando tribulação, sabe? Muito. O que mais que eles escrevem? Eu não lembro mais esse texto. Desanimado. Hã? Partindo não sei para onde. Ninguém fala assim: eu partindo para a oração. Ei, pare de confessar derrota. Pode falar para todo mundo que você está mal, que você está triste, porque a palavra de Deus está dizendo: ei, espere a vitória do Senhor em silêncio. Não é eu que estou dizendo isso. Olha o versículo 26: bom é aguardar a salvação do Senhor. Tem gente que não aguarda, já começa a falar: não, eu estou derrotado mesmo, estou triste mesmo. Já coloca na página, manda recadinhos, escorado, irmão, sem ir brigando na internet. Briga com a esposa, briga com o esposo, dá bafão. Todo mundo quer saber o que está acontecendo. O Senhor Deus está dizendo: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Capítulo 3, versículo 26, aí, guarda isso no seu coração. Isso em silêncio. O Senhor é aquele que salva-nos das nossas tribulações, das nossas angústias, dos nossos anseios. O Senhor é o Deus que ajuda os que o temem. Melhor mesmo é guardar em silêncio. Diga para quem está ao seu lado: pare de confessar derrotas. Use a sua boca para declarar a vitória do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Está escrito: os que esperam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, não vão para o Facebook declarar derrota, mas permanecem para sempre. Aleluia. O Senhor Deus não quer que você confesse derrotas. O Senhor quer que você aprenda a esperar. A pregação de hoje é: por que nós devemos esperar no Senhor? Porque do Senhor que vem a nossa vitória. É dele que vem a nossa bênção. Não vem da mão do homem. Não vem da mão do homem. Eu quero encerrar essa pregação, nosso tempo já foi.
Mas abre comigo em Provérbios capítulo 21. Provérbios 21. Amém? Todos acharam? Olha o que diz o último versículo. Versículo 31 diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Sabe o que isso significa? Nós preparamos para a guerra. Nós colocamos aquela roupa de guerra no nosso cavalo. Nós colocamos a roupa de guerra em nós. Colocamos as armaduras para a guerra. Às vezes nós sabemos usar uma espada na guerra, uma lança na guerra, como era nessa época. Mas olha, não é você, não é a sua força, não é o seu cavalo que vai garantir vitória para você. Aqui está dizendo: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. É do Senhor que vem a vitória. Por isso nós devemos esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Você está esperando com paciência? Ou você é daqueles que diz: agora eu vou deixar a igreja, vou deixar a célula, vou deixar minha família, vou deixar isso, deixar aquilo, deixar o meu trabalho, vou desistir da minha empresa? Não desista, porque a vitória vem do Senhor. Ore, coloque diante do Senhor. As portas vão se abrir, as coisas vão mudar, a chuva vai parar, o vento vai cessar, e você vai sair vitoriosa, vitorioso, se você espera no Senhor. Eu quero orar nesta noite, esse início de noite, com aqueles que preferem esperar no Senhor do que entregar a sua célula, do que entregar a sua supervisão, do que desistir de andar no caminho de Deus, do que desistir da sua família, do que desistir, sabe, do seu trabalho, do seu curso na universidade, do que desistir da vida. O Senhor não quer a palavra de Deus para você nessa noite. Você precisa aprender a esperar Ele. Esperar no Senhor. Vamos ficar de pé nesta hora.